A Fossa das Marianas é a fossa mais profunda do mundo e está localizada nas profundezas do Oceano Pacífico. A profundidade desse local atinge cerca de 11 quilômetros abaixo da superfície do mar. Olá a todos! Desta vez iremos mergulhar em lugar ainda mais fundo e veremos os estranhos seres que vivem na Fossa das Marianas e que já foram revelados pela ciência. Peixe-olhos de barril. Através de uma estranha característica que esse ser adquiriu durante sua evolução, ele pode detectar até mesmo a luz mais fraca. Esse estranho peixe mede cerca de 10 a 15 centímetros e a parte superior de sua cabeça é transparente. O interior dessa membrana transparente é preenchida com um líquido quase incolor, tornando possível enxergar a estrutura interior da cabeça. O peixe-olhos de barril possui esse nome devido aos seus estranhos olhos. Eles possuem formato cilíndrico e é possível vê-los perfeitamente através de sua cabeça. A cor dos olhos é um verde claro e ele pode girá-los. Ou seja, o peixe-olhos de barril pode enxergar diversos ângulos, tanto para frente quanto para cima, além de conseguir enxergar muito bem na quase total escuridão. Devido à mudança repentina da pressão atmosférica, ao ser retirado da água, a membrana transparente que cobre a cabeça estoura, levando o peixe à morte. Por essa razão, por um longo tempo, foi impossível estudá-lo. Tubarão-duende. O tubarão-duende também é chamado assim por sua estranha aparência. Esse tubarão possui na ponta da cabeça uma protuberância que se assemelha a um bico, e ele pode projetar sua longa mandíbula para frente. Sua coloração rosada também é característica e, através da pele semi-transparente, é possível ver as veias sanguíneas. O maior exemplar já capturado media cerca de 4 metros e pesava 210 quilos. Felizmente, é quase impossível deparar-se com um tubarão desses em regiões costeiras. Isso porque ele vive a mais de 900 metros de profundidade. E quanto mais velho e grande, ele pode viver em locais ainda mais profundos. Mesmo os biólogos ainda não sabem muito sobre esse terrível tubarão. Até hoje, somente 45 exemplares dessa espécie foram capturados e retirados do mar. Ophiuroidea. Esse equinodermo vive nas profundezas, e o movimento característico que faz ao se rastejar no fundo do mar lembra o movimento de uma aranha. O Ophiuroidea vive em regiões de até 8.000 metros de profundidade. Eles podem rastejar dobrando seus membros e também podem se enterrar. Para se locomover, eles jogam seus braços para frente e rapidamente dobram para trás, avançando pelo fundo do mar. Para caçar suas presas, eles levantam os braços quase de forma perpendicular. Com seus diversos braços, eles capturam pequenos seres como minhocas, crustáceos, águas-vivas, plânctons, etc. Apesar de seus membros possuírem um incrível poder regenerativo, se todos os membros forem cortados do corpo, ele morre. Stomiformes. Dentes gigantes, uma face assustadora e uma pele sem escamas, viscosa e escorregadia. Essa é uma aparência realmente terrível. Como os stomiformes vivem numa profundidade de 4.500 metros, em um local onde quase não existe luz, eles têm a necessidade de emitir luz através de seu próprio corpo, como se fossem uma lâmpada. Em seu pequeno corpo de apenas 15 centímetros, existe um aparelho luminoso que serve para se comunicar com outros seres, para se proteger e também atrair as presas. Na ponta de sua antena existe um ponto mais grosso que emite a luz. Os peixes menores confundem isso com uma presa e pulam diretamente para sua grande boca por conta própria. Entre os peixes que pertencem a essa família, existem espécies raras que emitem uma luz vermelha. Acredita-se que eles façam isso para iluminar as presas antes de atacá-las. Quando vão capturar presas maiores, eles abrem bem a boca e, para que seus grandes dentes não atrapalhem, inclinam a cabeça para cima ou para trás. Isso só é possível porque seus diversos ossos são conectados de forma flexível. Eles ainda podem projetar a mandíbula inferior para frente ou para baixo.
Nesse momento, o ângulo entre a mandíbula inferior e a superior chega a 100 ou 110 graus. Enquanto isso, para não sofrer nenhum dano, o seu coração e uma veia grossa que sai dele são movidos para a parte traseira, afastando o máximo possível da presa. A presa que for capturada com seus grandes dentes é empurrada para a garganta e depois para o esôfago. Tamboril. Eles vivem a cerca de 2 ou 3 quilômetros de profundidade e, assim como os estomiformes, eles capturam as presas atraindo-as com algo que se parece com uma lanterna. Mas no caso do tamboril, a antena em formato de vara de pescar está localizada na testa e ele pode ajustar a claridade e a frequência que irá iluminar. Assim, ele também controla seu efeito. A fêmea do tamboril não passa de 20 centímetros, enquanto o macho possui um corpo ainda menor, que mede somente 2,5 centímetros. O tamboril é um peixe extremamente guloso e engole qualquer coisa que entre pela boca. Mas o problema é que o esôfago é bem menor que a boca, e por causa disso, ele não pode engolir uma presa grande demais. Por outro lado, ele também não consegue cuspir fora a presa capturada, já que seus dentes acabam atrapalhando. Por isso, não é raro que uma presa capturada por engano se torne sua última refeição. A reprodução deles também é muito diferente. O macho gruda no corpo da fêmea, literalmente se tornando uno com ela. As barbatanas, olhos e uma parte dos órgãos se desfazem, sobrando somente o esperma. Utilizando esse esperma, a fêmea concebe os ovos no momento ideal. Polvo dumbo. Esse polvo se parece com o dumbo. Ele é um polvo muito estranho. Seu corpo não muito grande mede 20 centímetros. Ele vive numa área de até 5.000 metros de profundidade. Seu nome vem do famoso personagem da Disney, o elefante Dumbo. Esse polvo possui um par de barbatanas compridas que servem como remos, e elas se parecem muito com orelhas. Seus tentáculos são conectados por uma membrana fina e comprida chamada de guarda-chuva. Juntamente com as barbatanas, essa membrana também funciona como a principal força propulsora deles. E dessa forma, o polvo dumbo se movimenta empurrando a água debaixo de seu guarda-chuva, exatamente como fazem as águas-vivas. Apesar de seu pequeno corpo, ele é um terrível animal carnívoro. Diferente da grande maioria dos cefalópodes, ao invés de mastigar as suas presas com uma mandíbula em formato de bico, ele engole minhocas e crustáceos inteiros. Polvo telescópio. Esse é o único polvo do mundo que possui olhos em formato de telescópio. Ele mede 9 centímetros e vive confortavelmente se alimentando dos plânctons nas profundezas. O polvo telescópio é praticamente transparente e seus 8 braços são conectados por linhas extremamente finas que se assemelham a uma teia de aranha. Mas o ponto mais surpreendente desse ser são os olhos. Os olhos não são redondos e possuem um formato comprido como um pequeno telescópio. Esses olhos podem girar em torno do centro. Graças a esse estranho aparelho visual, esse polvo possui uma visão ampla, podendo enxergar mesmo na escuridão que cobre as profundezas do mar. Diferente dos polvos comuns, ao invés de se movimentar horizontalmente, o polvo telescópio se movimenta verticalmente, podendo descer até cerca de 2.000 metros de profundidade. Bentocodon hialinus. Essa água-viva é muito estranha. Diferente de outras águas-vivas que geralmente vivem perto da superfície, o Bentocodon prefere viver no fundo do mar, em regiões com mais de 800 metros de profundidade. Esse estranho ser possui 1.500 tentáculos ao redor do corpo e tem uma aparência semelhante a um disco voador vermelho de cerca de 2 ou 3 centímetros de diâmetro. Esses tentáculos o ajudam a avançar pelas profundezas do mar. O Bentocodon se alimenta de pequenos crustáceos e organismos unicelulares. Como na maioria das vezes as presas são seres luminosos, os biólogos acreditam que a coloração avermelhada tenha a função de esconder a luminosidade desses seres. Se o Bentocodon fosse transparente como outras águas-vivas, ele seria facilmente encontrado por carnívoros maiores. Peixe machadinha. Esse peixe possui uma aparência muito característica. O corpo grande e a cauda afinada fazem com que ele se pareça com o formato de um machado. Esse peixe pode ser encontrado a cerca de 2 km de profundidade, mas eles eventualmente sobem até regiões de cerca de 300 a 500 metros.
Seu corpo é achatado e é coberto por escamas prateadas que se soltam facilmente do corpo. Mesmo depois de adultos, esses peixes não crescem muito. Entre eles, alguns podem medir meros 5 centímetros. Assim como outros peixes das profundezas do mar, o peixe machadinha também possui um aparelho luminoso. Mas o ponto que o diferencia dos outros é que ele não utiliza sua luminosidade para atrair as presas, mas para se camuflar. Seu aparelho luminoso só existe na região da barriga, e quando a luz solar ilumina o peixe machadinha por cima, essa luminosidade desfoca sua silhueta, fazendo com que ele não possa ser percebido por baixo. Ele ainda ajusta a força de sua luminosidade, verificando a claridade da superfície. Eles se alimentam principalmente de pequenos crustáceos. Osedax. Esse ser é um tipo de minhoca marinha da classe Enteropneusta. Eles vivem em regiões de até 4.000 metros de profundidade. Seu nome vem do latim e significa comedor de ossos, e não poderia existir um nome melhor para esse ser. Isso porque o Osedax realmente se alimenta da carcaça de seres marinhos, principalmente de ossos de baleias. Ele produz um tipo de ácido que corrói a parte exterior dos ossos, permitindo devorar o osso por inteiro. Além disso, as bactérias que vivem em simbiose fazem a decomposição das proteínas e gorduras, produzindo então os nutrientes do Osedax. A fêmea desse ser pode chegar a cerca de 5 a 7 centímetros, enquanto o macho não passa de poucos milímetros. A fêmea atrai diversos machos para seu corpo e assim concebe os ovos. E ela libera centenas de ovos como esses todos os dias. Hoje vamos terminando por aqui. Muito obrigado por assistir a esse vídeo. Graças à tecnologia avançada, hoje é possível ver as profundezas desconhecidas da Fossa das Marianas. Mas isso não muda o fato de esse lugar ser ainda hoje o mais misterioso em nosso planeta. Esses seres vivem nas profundezas que, pelo menos até o momento, são tão difíceis de alcançar quanto o mais distante espaço sideral. E lá eles escondem grandes mistérios. Vamos juntos desvendar os maiores mistérios em nosso planeta. Nos vemos em breve. Até lá!